Qual é o tamanho da importância da saúde mental, hein? Principalmente quando você está no nível de estresse um pouco mais elevado ou numa responsabilidade muito grande, quando a expectativa em torno de você é muito grande, como, por exemplo, nesses Jogos Olímpicos que estamos acompanhando lá de Paris. Um país inteiro se volta a um atleta em especial na disputa de uma prova, de uma modalidade. Imagina o tamanho da responsabilidade, da expectativa, do estresse. Se não tiver essa saúde emocional em dia, o que pode acontecer, hein? Sobre isso eu vou conversar com a psicanalista Edna Esmeraldino, porque de lá a gente pode trazer muita coisa para o nosso dia a dia, não é, Edna? Bom dia. Bom dia, Jorge. Obrigada pelo convite. É isso mesmo, Jorge. A ansiedade, ela faz parte do nosso dia a dia e faz parte da nossa sobrevivência, né? Mas de alguns anos para cá isso vem aumentando. Inclusive o Brasil é campeão mundial de ansiedade. Isso é trágico, né? E assustador para nós. Somos ansiosos por natureza. Exatamente. A ansiedade, a depressão, problemas emocionais, né? Eles vêm atrapalhando o nosso dia a dia. E antigamente dizia-se que isso era frescura. Hoje a gente já sabe que não é frescura, é uma doença e ela vem incapacitando os indivíduos. E atualmente a gente tem falado um pouquinho mais sobre isso, até por questão das Olimpíadas, né? Nós acompanhamos a história da Simone Biles, que nas Olimpíadas de Tóquio ela acabou abandonando algumas competições por problemas emocionais e deixando isso bem claro, né? Agora ela vem de uma forma diferente, mais equilibrada emocionalmente e levando todas, né? Só deixou umas medalhinhas ali no final para nós, na competição ali do ouro, aonde nitidamente a pressão psicológica afetou ela, né? A primeira competição ali do dia de ontem, ela acabou caindo ali do cavalo, né, que fala, e nas próximas competições dela, ela já estava um pouco abalada psicologicamente, e aí vem isso que você comentou também, Jorge, da cobrança pública, né? Ela está participando de um documentário, está gravando um documentário sobre o trabalho dela para a Netflix. Então, tudo isso, todo esse entorno afeta, sim, o emocional dos atletas, né? Muitas vezes a gente faz isso, né? A gente se envolve em muitas coisas ao mesmo tempo e no fim acaba se perdendo todo e é um estresse muito grande, né? Porque você tem que dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo, né? E isso pode prejudicar. Agora, por que a gente, eu não sei, Edna, se é uma impressão que a gente tem ou se é uma realidade mesmo, né? Mas a impressão que dá é que o europeu, ele é mais firme, ou alguns dizem mais frio emocionalmente Sim. falando, né? E aqui o sul-americano, os latinos de um modo geral, e são mais emotivos, assim, parece que aflora mais esse lado emocional. Exatamente. Freud dizia, né, que a infância é o solo que nós vamos pisar para o resto da vida. Ou seja, a maneira que nós somos criados, né, influencia a nossa personalidade e o nosso controle emocional. Então, a maneira que os nossos pais nos criaram vai definir como nós vamos resolver nossos problemas no futuro. E isso é uma questão cultural, né? Então, os países latinos, sim, são conhecidos por serem mais emocionais, mais intempestivos, né? E a gente traz essa característica aí na nossa genética e hoje em dia a gente trabalha ferrenhamente para mudar um pouquinho isso, né? É verdade. A gente pode trazer esse lado de competições, por exemplo, né, de desafios para esses atletas, para várias pessoas, né, que acabam tendo desafio, não só no esporte, mas em outros setores também, para o nosso dia a dia, né? Como é difícil quando a gente está pressionado, com muitas pessoas nos olhando, numa expectativa muito grande que a gente acerte, seja lá no que for, né? Que a gente traga um resultado positivo, que nem sempre vem, né?
Na verdade, o ser humano ele tem muito também a questão da comparação, a competitividade, né? E a maneira que nós fomos criados influencia nisso tudo. Vamos falar um pouquinho, a gente estava falando da Simone Biles. Foi divulgado a história de vida dela, né? Por que uma pessoa adulta tem problemas emocionais a esse nível, a ponto de travar? Porque todo ser humano tem ansiedade, todo ser humano vai ter momentos de alegria, de tristeza, isso é natural, é inerente ao ser humano. Mas o bloqueio das nossas atitudes, inclusive da nossa capacidade de reação, é que vai definir se isso é um problema ou não. No caso da Simone Biles, a infância dela foi muito complicada. Ela divulgou a história dela, a mãe abandonou os filhos, né, ela e os irmãos, e eles rodavam de orfanato em orfanato, sendo adotados, devolvidos, então teve uma infância muito difícil. Logo na infância ela já começou a treinar com 6 anos de idade, já começou quando a avó adotou eles. E aí ela começou a ter uma vida normal dentro do que se espera. No entanto, o reflexo disso veio se manifestar na fase adulta. Então, aquilo que faltou na nossa infância. Então, tudo que nós temos em relação à nossa vida emocional na fase adulta tem a ver com a nossa infância. Por isso que a gente bate tanto na tecla, né, do ser equilibrado, criar filhos num ambiente saudável e equilibrado. E aí vamos lá, né, Jorge? Pais saudáveis vão criar filhos saudáveis. Pais desequilibrados vão criar filhos desequilibrados, né? E a gente não costuma falar dos tratamentos, né? A gente fala em políticas públicas, a gente fala numa cidade bonita, asfalto, em todas as coisas. Mas você ouve alguém falar em políticas públicas sobre saúde mental? Não se fala, né? Não se cobra. A gente não tem esse hábito de cobrar saúde mental. E é uma necessidade básica, né? A nossa saúde, inclusive a saúde física, depende da nossa saúde emocional. Então a gente tem que olhar para isso, precisamos falar sobre isso. Não é frescura, é uma necessidade. Depois, nós já completamos 1 ano daquele ataque à creche aqui em Blumenau, né? Se falou tanto nesse assunto e vai aos pouquinhos caindo no esquecimento. No esquecimento, isso. Inclusive, Jorge, eu atendi, né, pais e alunos da creche. Eu tive mães que ficaram comigo 1 ano e pouquinho, né, em tratamento. As crianças, olha só, a capacidade de recuperação da criança, ela está em construção. Então, ela não traumatiza tanto as coisas. As crianças, eu atendi 2, 3 sessões e elas estavam ótimas. E eu falava para os pais, vamos parar por aqui, porque não tem por que a gente trazer uma importância maior que a criança ainda não tem aquela compreensão. Agora, os pais, aquilo foi trágico para muitos deles. Tem alguns deles que até hoje estão ainda em tratamento medicamentoso, né? Para tratar a ansiedade, a depressão, enfim, até a crise do pânico que veio em decorrência disso. E por isso que a gente tem que avançar nessa discussão, né? Sim. Na discussão e nas ações. E nas ações, exatamente. Porque isso paralisa, né, Jorge? Eu estava dando uma olhadinha aqui, até o seu secretário estava me falando ali. Uma crise de ansiedade tirou uma brasileira das Olimpíadas de Paris, né? A atleta Isabela da Silva, na noite anterior à classificatória dela, né, do lançamento de disco, ela teve uma crise de ansiedade, teve vômito, teve todos os sintomas da crise de ansiedade. No dia seguinte, ela não conseguiu competir. E a gente está falando de Olimpíadas, né? Mas e no nosso dia a dia? Quantas vezes a gente passa a noite toda sem dormir, porque no dia seguinte tem algo importante no trabalho ou na vida pessoal para resolver? E quais as medidas que a gente toma para a resolução disso? A gente normalmente toma um copo d'água e toca adiante. Isso vai se acumulando. É como um copo de água, né? A gente vai enchendo, chega uma hora que isso vai transbordar. E aí, normalmente, transborda como, Jorge? Na nossa saúde física. Aí eu acabo tendo dor de estômago, eu acabo tendo uma gastrite, às vezes uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Aí a pessoa vai procurar um atendimento psicológico, né? Ao invés de já ter tratado lá atrás. Então, não é nossa cultura cuidar das emoções, mas a gente precisa mudar isso. Homens, a nossa região aqui, ela é bem característica, conhecida por alto índice de suicídio entre homens, né? Por quê? Porque o homem não vai no psicólogo, o homem acha que isso é frescura.
né? Falar que eu estou com problemas emocionais, isso é fraqueza. Então é melhor ir lá tomar uma medida mais drástica do que tratar as emoções. Então, isso é bem complicado. No dia de ontem, veio uma notícia aqui a nível nacional de um escritor bem famoso, de 57 anos, que morreu, pelo menos até o que tem até o momento, foi suicídio, né, com um tiro. Um cara evangélico, escritor, uma pessoa que a gente acha que jamais cometeria algo assim. Né? Ainda está sendo bem apurado pela polícia, mas a suspeita é essa, né? E isso vem ocorrendo cada vez mais ao nosso redor. A gente precisa tomar cuidado, precisamos falar sobre e tomar providências, né? Para que a gente não caia nas estatísticas. Ou seja, a gente precisa aprender a prevenir as doenças mentais, é Exatamente. Isso? As doenças emocionais. E toda a ansiedade não tratada, ela vai virar uma síndrome maior, uma síndrome do pânico, ela pode virar alguma outra doença, né? Ou trazer reflexos no nosso corpo físico. Então, a gente precisa, claro, que não é qualquer tristeza que é depressão, não é qualquer taquicardia que é uma ansiedade, mas quando ela começa a limitar o nosso dia a dia, nos impedir de fazer as nossas atividades ou de ter uma vida saudável emocionalmente, a gente precisa buscar ajuda. Como é que eu sei, né, que eu posso estar entrando num momento delicado, né, e que eu preciso, pelo menos, entender o que está acontecendo, né? Saber quando pedir ajuda, né, Jorge? Isso, Quando começa a ter um bloqueio e começa a atrapalhar e impedir o teu dia a dia. Então, por exemplo, uma pessoa começa a ter ansiedade. O que é a ansiedade? Ela começa a suar frio, ela tem características físicas disso. O coração acelera, ela começa a perder o controle das emoções e até da respiração. Às vezes ela não consegue respirar adequadamente. Quando isso acontece e ela consegue se controlar, ela fala para ela mesma, Edna, respira, se acalma, e consegue controlar, está tudo certo, enquanto está sob controle. Quando ela não consegue controlar, que a gente costuma dizer, começa a explodir essa emoção, e isso começa a acontecer com frequência, é a hora de buscar ajuda. Né? Nós temos aqui em Blumenau o CAPS, né, que é a Central de Atendimento Psicológico, né, psiquiátrico também, onde a gente tem atendimento gratuito de psicólogos e psicoterapeutas, psicanalistas, enfim, temos todo o atendimento, né? Uhum. Psiquiátrico também, porque daí as pessoas dizem, psiquiatra é só para maluco. Não é. Né? Tem algumas doenças que precisa ser tratada pelo psiquiatra. Tudo que é medicamentoso, que vai usar medicamento, é o psiquiatra que prescreve. O atendimento psicológico, aí sim, é um psicólogo que vai dar esse atendimento. O X da questão é a fila que nós temos, né? Há 2 anos atrás, a nossa fila aqui do CAPS, a gente tem 3 CAPS aqui em Blumenau, era de 4.000 pessoas aguardando na fila para um atendimento. Após o primeiro atendimento, Jorge, eu preciso de um acompanhamento. Não vai ser em uma consulta com um psicólogo que eu vou resolver meus problemas. Exato. Eu tenho 49 anos de problemas acumulados, eu vou resolver em uma consulta? Não, eu preciso de mais, né? Então vai se formando essa fila gigantesca. E aí a gente precisa cobrar políticas públicas que olhem para isso, né? Que avancem nesse sentido, Que avancem nesse sentido. A nossa cidade, a gente é muito conhecida pelo turismo, é uma cidade linda, bela, de flores e de asfalto a gente está muito bonito, né? Mas e a saúde pública como está? São coisas que a gente não fala, mas precisamos falar. Esse ano temos eleições, precisamos olhar para isso. Queremos que nosso município continue do jeito que está ou que haja mudanças. Então, a gente precisa cobrar essas mudanças, né? A consciência precisa ser gerada em nós, né, cidadãos. Exato, né? E acontece muitas vezes, por exemplo, né? Quando a gente perde o controle da ansiedade, por exemplo, né? Tem uma prova de aula amanhã e a pessoa já não dorme. Tem uma reunião de trabalho onde algo pode acontecer com o meu emprego e a pessoa já não
consegue mais, aquilo não sai da cabeça, né? São sinais de que a ansiedade me domina? Sim, porque a ansiedade ela é uma questão química. O cérebro ele produz adrenalina em excesso e cortisol em excesso. Isso vai para a corrente sanguínea, teu coração vai bater mais rápido, né? Então imagina, o nível de adrenalina altíssimo. A pessoa vai dormir? Não vai, ela vai ficar pilhada, ligada 24 horas, e aí ela precisa fazer coisas para diminuir essa ansiedade. E normalmente os pensamentos acabam ficando muito mais potencializados. A gente cria aquele alarme na cabeça, meu Deus, amanhã eu tenho prova, amanhã é isso, e cresce ainda mais essa ansiedade. Então, a gente precisa aprender a controlar isso. Uma dica fácil e gratuita, Jorge, a gente pode baixar no celular um aplicativo de Mindfulness, que é uma técnica, né, de meditação, respiração, que vai ajudar a gente a controlar essa ansiedade. Que a ansiedade nada mais é do que esse coração acelerado, a respiração cada vez mais curta, e aí cria-se toda uma química no cérebro e vai para a corrente sanguínea. Através da respiração, desses exercícios de mentalização, a gente consegue controlar essa produção, baixar esse nível de adrenalina e cortisol e controlar naturalmente sem o uso da medicação. Quando ela se torna excessiva, a gente precisa entrar com medicação para controlar isso. Mas o objetivo é daí desenvolver técnicas que a gente possa voltar ao normal, para não ficar dependente das medicações, né, Jorge? E uma pessoa ansiosa é difícil, né? Difícil a gente vê no trânsito aí. Difícil até de conviver, Jorge, porque uma pessoa que é mais calma, mais tranquila, perto de uma pessoa ansiosa, ela não consegue nem comer direito, né? Pessoas ansiosas, você observa, como você falou, no trânsito. Às vezes eu estou parada no trânsito, eu olho para o lado, tu vê a pessoa conversando, falando, gesticulando. Hoje, claro, com a vida que nós temos, com a tecnologia, a gente se tornou muito mais rápido, né? O nosso pensamento, ele é muito mais rápido. A gente leva o trabalho para casa no celular. Então, a gente está o tempo todo fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo. E isso nos deixa naturalmente mais ansiosos. Mas a gente precisa aprender a controlar, aprender a ter um autoconhecimento para que possamos ter um autocontrole. E vem de tudo, né? A tecnologia acelerou isso? Sim, com certeza. Há alguns anos atrás, você deve lembrar, Jorge, quando a gente ligava um computador, era 15 minutos para o computador funcionar. Né? Tinha que instalar o MS-DOS, é do nosso tempo, né? Tu instalava ali todo o programinha para começar a trabalhar. Hoje, 4 segundos na internet é considerado demorado. Existem pesquisas que dizem que se você vai abrir uma página, ela demorou 4 segundos para abrir, tu já vai para a próxima. A gente não tem mais paciência. Então, a gente precisa fazer o caminho inverso. A tecnologia, ela é ótima, maravilhosa, mas a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, né? Fazer esse movimento inverso, olhar para nós e ter o hábito de cuidar disso também, senão a gente vai por um caminho sem volta. Pois é, e essa impaciência, né? A gente está transferindo para fora, por exemplo, né? Eu acabo ganhando uma impaciência muito grande porque as coisas estão muito aceleradas e eu preciso ser rápido. E aí eu acabo sendo impaciente com tudo. Por exemplo, eu vou num local qualquer, pedir um negócio e a pessoa demora para me atender, eu já fico impaciente. Sim, e a gente vê isso muito, Jorge, nas crianças de hoje em dia. Você já viu que as crianças de hoje não sabem esperar? A gente olha próximo a gente pensa, meu Deus, que criança mal educada, às vezes dá vontade, né, ir lá e corrigir o filho dos outros. Mas o culpado não é a criança, são os pais que não fazem algo que nós chamamos de regulação emocional. Quando você era criança, Jorge, você ouvia não dos teus pais? Era meio... Mais não do que sim ou meio-meio? Não, quase tudo era não. Né? Eu também. Era não, não, não. Quando tinha um sim, a gente dava graças a Deus, né? É verdade. Era raro, a gente até se admirava, era um milagre. As crianças de hoje em dia, não. Os pais, por N motivos, né? Mas a gente tenta compensar, nós acabamos como pais tentando ser diferente dos nossos pais que diziam não para tudo. E aí a gente tem o hábito, às vezes, de dizer sim para tudo. Você vê bebês que não têm consciência do que estão...
lá no celular, no tablet, tira o celular da mão deles para ver. É um griteiro. Aí o pai e a mãe, que não querem ouvir o choro, dão o celular para a criança. Ou seja, essa criança não sabe ouvir não. Ela não sabe se decepcionar. Ela vai se tornar um adolescente que, se ouvir um não, vai lá e tenta o suicídio porque disseram não para ele. E Crianças já sabe o que poder não têm... do grito, né, Edna? Claro, então é responsabilidade dos pais ensinar aos filhos que a gente se decepciona sim, que a vida não diz sim para tudo, o não faz parte da vida, deixa a criança chorar por algumas coisas para que ela aprenda que não é tudo no tempo dela, que a vida tem coisas boas e coisas difíceis e a gente precisa aprender a lidar com a dificuldade. E isso é ensinado desde criança, né? E há como fazer isso, né? Sim, há como. Nós chamamos de regulação emocional, então a gente precisa... E hoje o conhecimento, Jorge, ele é amplo. A gente tem isso abertamente na internet, né? Então não é dizer sim para tudo e não é dizer não para tudo. É ter um equilíbrio, mas saber, né, como lidar com isso. E quando nós não tivermos essa regulação emocional na infância, a gente precisa, através da terapia, né, e do autoconhecimento, trabalhar isso na fase adulta, porque isso nos limita e nos adoece, né? E nos deixa mais ansiosos. Com certeza, com certeza. Todo problema emocional não tratado na nossa infância, ele vai refletir no futuro. A gente estava falando dos atletas, nós temos também outra história bem conhecida do Michael Phelps, né, que começou, é um atleta paralímpico, conhecido mundialmente, né, famoso, enfim, pelas suas vitórias, só que quando ele chegou no auge do sucesso, ele não soube lidar com o sucesso também. E aí começou a ter problemas, foi para o alcoolismo, para as drogas, quase se perdeu. Aí com um bom acompanhamento técnico e psicológico, ele conseguiu tratar, voltar a ser quem ele era e encontrar esse equilíbrio. Mas foi algo que não foi trabalhado na infância, né? Também da mesma forma, pai alcoólatra, violento, isso reflete no nosso futuro, né? Então a gente precisa olhar para a nossa infância para entender o adulto que nós somos. Olhar para as nossas crianças e saber como educá-los, né? E como entendê-los acima de tudo. Né? Exatamente. E olhar para nós também, né, Jorge? Porque os reflexos negativos que nós temos vêm lá da nossa infância. E não é porque está no passado que não pode ser resolvido. Para tudo tem jeito, só não para a morte, né? Tá certo. Edna, como é que as pessoas fazem para te encontrar? É só colocar ou no Google, no Instagram, edna.esmeraldino e entre em contato comigo. Seguir nas redes sociais, eu estou bem acessível. Tá certo. Obrigado pela tua participação. Obrigada pelo convite, Jorge. Sempre é bom e muito importante a gente falar sobre essas questões emocionais, né, que mexem com o nosso dia a dia, com a nossa vida acima de tudo. Isso mesmo. Muito obrigada. Obrigado, Edna Esmeraldino, psicanalista, que falou hoje com a gente sobre a importância da saúde mental. Acima de tudo, né? Quanto mais equilíbrio emocional, mais tendência, né, de que a gente consiga ter uma vida equilibrada e de sucesso.